Bacana, gravação iniciada. Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa terceira aula de Cálculo 2, a turma de reoferta. Ok? A gente está iniciando a nossa aula. Então, como prometido, no final da aula passada, hoje a gente vai dar início à segunda unidade do nosso curso. Então, deixa eu começar a compartilhar aqui com vocês. Bacana, então esse aqui é o material da nossa segunda unidade, certo? Onde a gente vai tratar sobre os seguintes tópicos. Capítulo 1, a gente vai falar sobre integrais duplas, né? Então, a gente vai começar ali estendendo o conceito de integração lá do cálculo 1 para integrais duplas, né? A gente vai falar melhor sobre isso, a gente vai começar integrando sobre regiões mais sobre as regiões mais simples possíveis dentro do R2, que seriam ali regiões retangulares, e depois a gente vai estender isso para o conceito geral, que seria integração sobre qualquer região no R2, certo? Qualquer região limitada no R2. E aí a gente, para concluir essa etapa, a gente vai classificar essas regiões ali a fim de tornar a integração mais simples, e a gente vai terminar vendo, né, que em alguns casos, principalmente onde algumas figuras em R2 elas têm ali os lados com com uma curvatura parecendo com círculos, né? Então as fronteiras dessa figura forem com não for melhor dizendo, vou dizer logo, não forem retas, né? Então elas estiverem mais próximas ali de pedaços, de círculos, a gente vai estar vendo que a transformação para coordenadas polares fica, as integrais em geral vão ficar bem mais simples. E aí então, nessa aula de hoje a gente vai falar tudo ali que a gente conseguir sobre integrais duplas, e na aula da semana que vem a gente vai falar sobre o capítulo 2, que são as integrais triplas, né? Então a gente vai estender ainda mais o conceito de integração, agora resolvendo três integrais simples, né? As integrais triplas, a gente vai ver que a gente pode calcular três integrais simples e as integrais duplas, duas integrais simples. E aí, o que seriam as integrais simples para a gente? São integrais no estilo do cálculo 1, ok? Então, uma integral simples vai ser aqui para a gente aquelas integrais que a gente calculava lá no cálculo 1. E então, assim como nas integrais duplas, né, nas integrais triplas, a gente vai começar na região, ou melhor, no sólido mais simples possível, lá no R3. Nesse caso, agora vai ser um paralelepípedo, né, um caixote retangular ali. E depois a gente vai usar isso para estender para qualquer sólido no R3, beleza? E aí, para facilitar o cálculo das integrais, a gente vai ali tratar das integrais, os sólidos, né? A gente vai classificar do tipo A, do tipo B e do tipo C. E vai verificar também que algumas superfícies, ou melhor, alguns sólidos, eles podem ser facilmente descritos se a gente fizer transformações de coordenadas adequadas. E as duas que a gente vai ver vão ser coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas, né? Basicamente, coordenadas cilíndricas é se o sólido, de alguma forma ele for semelhante a um cilindro em um certo aspecto, as coordenadas cilíndricas vão ser mais interessantes, e se o sólido ele tiver aspectos mais próximos de uma esfera, então as coordenadas esféricas vão ser a escolha ideal, beleza? Então, basicamente, deixa eu compartilhar outra coisa aqui com vocês. Antes de a gente começar a teoria propriamente dita, vamos ver aqui no GeoGebra uma interpretação. A interpretação, a gente não vai entrar muito no cálculo sobre isso, mas se vocês leram o material lá,
a natureza da ideia, da definição de integrais duplas ou integrais triplas é ali proveniente da mesma ideia que a gente utilizou para definir integrais simples, né, lá do cálculo 1. Qual que é a natureza da ideia? Construir as somas de Riemann, ok? Então, lá no cálculo 1, a gente calculava áreas, né? Então, basicamente, o que a gente trabalhava? Tinha o gráfico de uma função, bonitinha lá, com as hipóteses necessárias para a gente calcular a integração, tinha, então, um intervalo que a gente chamava de intervalo de integração, intervalo AB. Então, basicamente, a ideia inicial era o quê? Calcular a área abaixo do gráfico dessa função e acima do eixo x. Então, você calculava ali a área dessa figura, certo? Utilizando o integral do cálculo 1. E aí isso é interessante por quê? Né? Porque ela dá uma forma mais ampla, né, de você calcular áreas de objetos bidimensionais, coisas no R2, certo? Que antes a gente só tinha, né, a gente tinha fórmulas de aproximar ou fórmulas de objetos bonitinhos, tipo o triângulo, o quadrado, o retângulo, o círculo, que já foi um baita desafio eu conseguir a fórmula. Então a integração ela veio para resolver e melhorar esse problema. Já as integrais duplas, né, a gente vai utilizar funções de duas variáveis para realizar o cálculo de integrais duplas. O que significa, qual que é o significado geométrico da integração dupla? É calcular o volume. Mas o volume de quê? De sólidos no R3. De que forma? Então, a gente vai utilizar dentro desse contexto do cálculo 1, a gente vai pegar o gráfico de uma função de duas variáveis. O gráfico de uma função de duas variáveis, ele mora no R3. Então, por exemplo, essa parte aqui, roxa, laranja, seria o gráfico de uma função, tudo bem? Então, perceba que o gráfico dessa função está lá no R3, beleza? E aí, o que a gente vai fazer inicialmente é calcular o volume do sólido que está abaixo do gráfico e acima do plano XY. Então a gente imagina que o chão aqui que a gente está pisando é o XY, o plano XY, ou melhor, o R2, certo? E o eixo Z aqui é a altura da nossa casa, certo? Então vamos pensar que aqui foi um arquiteto que modelou o teto de uma casa e você quer, sei lá, brincar e saber qual que vai ser o volume ali da casa, onde você tem aqui o chão é um retângulo, né? E acima desse retângulo aqui está esse gráfico. Então, qual que seria o volume desse objeto? Então, assim como lá no cálculo 1, a gente vai utilizar aqui retângulos aproximantes, que são essas figuras aqui. Lá no cálculo, a gente usa retângulos aproximantes para gerar uma aproximação tão boa quanto eu queira do volume desse sólido, beleza? Aqui a gente vai utilizar paralelepípedos aproximantes, a gente pode dizer, né? Porque basicamente o que a gente vai fazer? Como é um retângulo, o retângulo aqui nosso, ele vai ser o produto cartesiano do intervalo AB, que nesse caso aqui a gente colocou de 0 a 4, com o produto cartesiano do intervalo CD, que nesse caso a gente colocou também de 0 a 4 aqui. Então, nesse caso aqui seria um quadrado, certo? Então, aqui a gente teria esse quadrado aqui, que seria o nosso candidato a retângulo e a base da nossa casinha. Então, o que a gente vai fazer é criar esses retângulozinhos menores aqui, só que com os lados desse retângulo bem controlados. A gente vai dividir esse intervalo aqui em 6 partes iguais, nesse caso, e esse intervalo aqui em n partes iguais. Então, perceba que a divisão não precisa ser igual, ela pode ser um número de divisão diferentes para o intervalo em x e para o intervalo em y, certo? E com isso, a gente vai escolher pontos aleatórios aqui dentro de cada um desses retângulozinhos,
ok? Vou colocar eles aqui. Então, esses pontos aqui, eles podem ser escolhidos de maneira aleatória, e aí, com isso, eu construo aqui o volume desses paralelepípedos, né, que onde o f desses pontos aleatórios vai dar a altura de cada paralelepípedo, e ΔX e ΔY vai dar a área da base. Então, a gente tem o cálculo do volume. E fazendo a soma de todos esses paralelepípedos, do volume desses paralelepípedos, a gente tem uma aproximação. E aí, a mesma técnica, né, lá do cálculo, quanto mais paralelepípedos eu inserir nessa figura, melhor vai ser a minha aproximação da área. Por quê? Percebam aqui que esses paralelepípedos, eles estão ultrapassando o gráfico da minha figura. Então, o volume que eu estou calculando aqui, ele está excedendo o volume real da minha figura, certo? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, aumentar a quantidade de divisões para y, percebam aqui que os retângulos que antes estavam ultrapassando a área, o gráfico da minha figura ali, da minha função, aqui está, por exemplo, quem tiver curiosidade, está o gráfico da minha função aqui, tudo bem? E aí, a área que estava ultrapassando, que o volume que estava ultrapassando esses paralelepípedos, eles diminuíram porque a figura que estava ultrapassando, ela vai diminuindo cada vez mais de tamanho à medida que eu vou aumentando essas divisões. Então, deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Então, percebam também aqui já que o valor do volume antes era 20, alguma coisinha, já, então já deu uma boa aproximação aqui, 19,03, então vou aumentar mais aqui a quantidade de retângulozinhos aqui. Deixa eu ver se a máquina vai suportar. Então, percebam que aqui na nossa figura quase já não dá mais para visualizar a área desses retângulos aqui, certo? Eu teria que dar um baita de um zoom para conseguir visualizar eles, e aí a área, o volume que está excedendo aqui, ele diminuiria drasticamente aqui, e eu teria uma melhor aproximação da minha área. Então, essa figura aqui já é um exemplo que a gente vai ver do caso geral, né? Numa figura, na verdade, a gente vai começar calculando em cima desse retângulo, mas o objetivo final, né, é calcular só o volume desse sólido, com a base sendo essa parte de azul aqui e o teto sendo o gráfico da minha função, o teto acima dessa parte azul aqui. Então, seria esse o volume do sólido que eu estaria calculando. Então, percebam que seria um volume bem difícil de calcular no ponto de vista de fórmulas, né? Tentar encontrar uma fórmula fechadinha para calcular esse volume. Então, aqui a gente tem essa facilidade utilizando ali integração dupla. Beleza? E aqui a gente tem, só para a gente finalizar, a generalização das somas de Riemann, né? Lá no cálculo 1 a gente tinha somas de Riemann simples agora, né? Porque era só uma soma, a função calculada nos pontos aleatórios e um ΔX aqui. Agora a gente tem uma soma dupla. Então a gente vai chamar isso aqui de soma de Riemann dupla para o meu cálculo, né, da integral dupla. E adiantando, nas integrais triplas, a gente vai ter a soma de Riemann tripla, porque a gente vai ter um produto cartesiano de 3 intervalos, e a gente vai ter, então, 3 somas aqui para calcular. Então, por isso que vai ser uma soma de Riemann tripla. Só que, só dando spoilers do futuro, o que acontece, né? Aqui nas integrais duplas, a gente está usando funções de duas variáveis. Então, a gente viu lá no unidade 1 que funções de duas variáveis, o gráfico está no R3. Então, a gente consegue visualizar bonitinho aqui o sólido que está sendo construído e que a gente está tentando calcular o volume. O que vai acontecer para integrais
triplas é que as funções que a gente vai estar utilizando, geralmente o gráfico dela está morando lá no R4, certo? Basta voltar lá na unidade 1 que vocês vão ver o conceito sobre isso. Então, o gráfico dessas funções de três variáveis está morando no R4, a gente não visualiza objetos no R4. Então, essa brincadeira que a gente está fazendo aqui, utilizando GeoGebra para tentar ter uma intuição visual, geométrica da situação, ela vai deixar de existir por causa dessa limitação. Okay? Então, a gente vai seguir a mesma proposta algébrica, o desenvolvimento formal algébrico aqui para construir essas integrais duplas para construir as integrais triplas, só que sem a visualização geométrica. O que a gente vai ainda conseguir visualizar é o seguinte: bom, a base dos nossos sólidos aqui no R para integrais duplas, né, eles moram, a base mora no R2, então a gente consegue visualizar. Aí, numa situação bem abstrata, a gente pode pensar o seguinte: nas integrais triplas, o nosso sólido mora lá no R4, mas a base deles é uma figura, um objeto, que é tridimensional, ou seja, esse objeto tridimensional eu consigo visualizar, mas eu não consigo visualizar o sólido em si, que eu estou calculando o volume, lá do R4. Okay? Então é bem abstrato, a gente se orienta mais pelas questões algébricas nesse contexto. Beleza? Então vamos voltar aqui para o nosso material. Beleza? Então, alguma dúvida até aí? Algum comentário? Beleza, então aqui a gente tem uma breve descrição, né, por como que a gente vai fazer os cálculos para integrais duplas, das propriedades que a gente vai relembrar lá do cálculo 1 para definir as integrais duplas, certo? Então aqui a gente tem algumas recordações de algumas propriedades que a gente vai acabar utilizando lá do cálculo 1, principalmente quais são as propriedades que a gente vai estar utilizando do cálculo 1. O teorema fundamental do cálculo, a gente vai utilizar isso direto, certo? Então, caso vocês queiram recordar, vocês não precisam buscar em outro material, basta vir aqui e ver a propriedade. Outras informações úteis que vão ser necessárias é aqui as propriedades mostrando que a integração... Oi? Nada não, professor. Meu microfone que estava aberto aqui. Boa noite. Boa noite. Bem-vindo à aula. Então, como eu estava dizendo, né, a gente vai utilizar propriedades da integração simples, né, lá do cálculo 1, para visualizar também que as integrais duplas, né, a integração dupla também satisfaz a propriedade aqui de linearidade. Além disso, satisfaz outras mesmas propriedades, como a monotonicidade das integrais, preservando ali desigualdades, ainda também satisfazendo propriedades como a mudança de variável, ali, a regra da substituição para a gente calcular integrais também vai ser muito utilizada aqui. Então, assim como na primeira unidade, onde a gente falou sobre limites, continuidade, sobre derivadas parciais, certo? Onde a gente, a todo momento, a gente estava utilizando propriedades lá do cálculo 1 para realizar essas operações. Aqui, nas integrais duplas, a gente vai usar muito as propriedades de integração lá do cálculo 1. Então, quem não lembra como utilizar aí mudança de variável, como utilizar o teorema fundamental do cálculo, é muito importante, né, que vocês façam a releitura desses exemplos, busquem aí o auxílio dos professores tutores, ministrantes, e até mesmo no final da aula, caso queiram perguntar, fiquem à vontade também, que a gente pode resolver alguns exemplos.
ok? Claro que também durante a aula, né, à medida que a gente for calculando as integrais duplas, a gente vai relembrar inevitavelmente também alguma dessas propriedades. Então, beleza, feito todo esse discurso de natureza motivacional que a gente precisa, das definições lá do cálculo 1, das propriedades do cálculo 1, a gente então vai definir aqui, como eu falei, né, vai pegar um retângulo no R2 ele pode ser descrito aqui como um produto cartesiano de dois intervalos, onde esse primeiro intervalo aqui, em geral, dá a variação do x, e esse aqui dá a variação do y, certo? E aí a gente vai dividir esse intervalo aqui em m partes iguais, criando assim o ΔX. E o outro intervalo a gente vai dividir em n partes iguais, como eu falei, né? Aqui criando o ΔY. E aí montando os nossos retângulozinhos lá, que vão ser a base dos paralelepípedos aproximantes. Então, os retângulozinhos lá do GeoGebra, eles são construídos dessa forma, com o produto cartesiano desses intervalos, beleza? Então, a área desses retângulozinhos aqui, que vão dar origem ao nosso elemento de área, o ΔA, né, ele vai ser o produto do ΔX com ΔY, ok? E a altura desses paralelepípedos aproximantes, a gente vai fazer da seguinte forma, a gente vai escolher pontos aleatórios x e j, e esse estrelinha é só para denotar que eles são aleatórios, e o índice ali I e J é para descrever que eu estou pegando esses pontos nesse retângulo. Então, para cada retângulozinho, eu vou lá e escolho um ponto aleatório. Com isso, eu calculo ali, então, a minha função em cada um desses pontos. Que função é essa? É a função que eu estou usando ali, entre aspas, como a tampa do sólido, certo? Então, a gente está pensando inicialmente que esse gráfico é uma função positiva em cima desse retângulo, então está por cima do plano XY, e aí o gráfico da minha função faria, né, o papel de tampa do sólido, ok? E aí, então, calculando a imagem da minha função ali, nesses pontos escolhidos de forma aleatória, eu posso montar aqui e calcular os volumes, né, desses paralelepípedos. E aí, fazendo a soma de todos esses volumes, eu construo a soma dupla de Riemann, certo? E aí, lá fazendo o M e o N, quem é o MN? A divisão ali dos intervalos, mandando eles para o infinito, eu tenho que quando esse limite existe, que eu posso defini-lo como, de fato, o volume do sólido que eu estava buscando, e a anotação para isso vai ser uma anotação de integral dupla. Então, que eu tenho duas integrais duplas, a minha função que está desempenhando o papel de, entre aspas, tampa do sólido, e o dA aqui sendo o elemento de área. É claro que calcular esse limite aqui ele é muito difícil. Lá no cálculo 1, calcular esse tipo de limite que já é uma tarefa muito árdua para uma soma só. Imagine para duas, certo? Então, geralmente, tentar calcular esse limite aqui é uma tarefa praticamente impossível. Então, a gente vai utilizar ali outras informações sobre a nossa função para que a gente possa garantir que esse limite sempre existe e eu possa falar que essa integral aqui, de fato, é um número real, ok? E aquilo que eu construí, de fato, represente um volume de alguma coisa. Então, quando esse limite existir aqui de forma geral, eu vou falar que a minha função ela é integrável dentro desse retângulo R. Então, se o limite existe, aquele limite existe ali, então a função é dita integrável. E aí, uma condição que a gente tem para verificar que essa função ali, esse limite existe, e, portanto, a integral dupla faz sentido, é quando a minha função f de xy, ela é contínua dentro desse retângulo. Então, uma condição para isso, deixa eu ver se eu destaquei aqui para vocês, o teorema de Fubini vai dizer isso para a gente. Então, por exemplo, se a minha função é contínua dentro de um retângulozinho, R ali,
Então, a integral, ela existe, ou seja, aquele limite lá existe, a minha função f é contínua, e aí eu posso falar que a função é integrável, e aí, além disso, o teorema de Fubini, com essa condição, dá para a gente a seguinte informação. Eu posso transformar essa integral dupla em um cálculo de duas integrais simples, certo? Então, por isso que está entre parênteses ali. Primeiro, aqui eu posso calcular essa integral de dentro, isso vai dar uma função aqui de x, e depois o resultado eu calculo a integral de fora. E além disso, ainda mais, o teorema de Fubini diz que dentro de um retângulo ali, a ordem que eu faço o cálculo da minha integral, ela não importa. O que a gente tem disso? Então percebam que eu troquei a ordem de integração. Primeiro aqui, eu estou integrando em relação a y, depois em relação a x. Já aqui, eu estou integrando primeiro em relação a x e depois em relação a y. Então, o teorema de Fubini, a hipótese de continuidade é tão forte que, além de dizer que, de fato, o limite ele existe, não importa a ordem. Beleza? E isso vai ser muito bacana para a gente, porque vai facilitar muitas contas. E vai evitar, por exemplo, que a gente tem que realizar trabalhos de aproximação, como nesse caso aqui, certo? Calculando ali alguns pontos aproximantes aleatórios e calculando os volumes do sólido ali e tentando fazer aproximações. Então, por exemplo, para essa escolha aqui, deu um volume de 34, já para essa segunda escolha aqui é possível ver que o volume deu 39. Certo? Depois aqui com o teorema de Fubini, a gente pode ver qual seria o volume exato do sólido abaixo desse gráfico aqui e dentro desse retângulo. Bom, a gente pode até fazer isso já utilizando o teorema de Fubini, né? Mas antes disso, vamos ver aqui algumas propriedades que eu já tinha comentado. Então, a integral dupla, assim como a integral simples, ela preserva a linearidade, ou seja, então a integral dupla da soma é a soma das integrais duplas, a integral dupla da diferença vai ser a diferença das integrais duplas, e assim por diante. A constante, percebam que as constantes aqui, a alfa é constante, ele pode sair do sinal de integração, então qualquer número que seja constante, ele pode tirar ele do sinal de integração, ele pode transitar de dentro para fora e vice-versa do sinal de integração. Além disso, a integral dupla, ela preserva desigualdades, certo? E com isso a gente tem uma possibilidade de fazer estimativas aqui com relação à nossa integral dupla, mas com o teorema de Fubini a gente pode calcular facilmente agora esse exemplo 1.1 aqui, calcular de maneira precisa, sem precisar calcular somas, pontos aleatórios, criar essas malhas dividindo o nosso retângulo em vários retângulos menores e calculando aquelas somas de rima. Como que eu montaria, então, utilizando Fubini? Certo? Nesse caso aqui eu tenho a variação de x, aqui eu tenho a variação de y, então o x ele varia de 0 até 2, o y também. E aqui, então, eu vou calcular a integral de 0 a 2, de 0 a 2, da minha função 16 menos x quadrado menos y quadrado. E aqui, como variação do x e variação do y é a mesma, eu posso escolher ali integrar em relação ao x ou y primeiro vai ser indiferente. Então, basicamente, aqui eu vou calcular primeiro essa integral aqui de dentro do colchete azul, certo? Então, percebam que aqui eu estou integrando em relação a x, então a gente vai pensar agora como nas derivadas parciais. Lembrem que lá nas derivadas parciais, quando a gente ia derivar em relação a x, o y ele era visto como uma constante, certo? Quando a gente ia derivar em relação a y, tudo que dependia de x era visto como constante. Aqui a gente vai pensar de forma similar. Então, se eu estou integrando em relação a x,
tudo que depende de y, ou melhor, tudo que não depende de x é visto como constante. Então, isso daqui é constante e isso aqui é inconstante. Isso é crucial, porque aí muda completamente a forma que eu vou ver a primitiva dessas funções, beleza? Então, deixa eu perguntar no chat aí, ver se vocês estão acordados aí. Qual que seria a primitiva de 16 em relação a x? Seria a primitiva de 16 em relação a x. Acordado até tu, professor, mas Beleza. Obrigado, Maria. Mas tudo bem. Então, a primitiva de 16, a gente tem que lembrar da regrinha lá do cálculo 1, né? Que a primitiva da constante em relação a x é a constante vezes a variável x, certo? Então, aqui, vou fazer separado aqui só para a gente fazer mais passo a passo. Então, seria de 0 a 2, 16 vezes x, já porque o 16 é constante, então leva essa propriedade aqui. E outra propriedade que a gente vai precisar é a primitiva de x elevado a n, certo? A primitiva de x elevado a n também é a formulazinha lá do cálculo 1, certo? Que é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Nesse caso aqui, eu tenho x ao quadrado. Okay? Então, x ao quadrado, o n é 2. Então, a primitiva ali de x ao quadrado vai ser x ao cubo sobre 3. Por quê? Porque 3 seria, então, 2 mais 1. Certo? Então, no lugar do n aqui, eu substituiria por 2. Então, 2 mais 1 teria 3. E aqui, de novo, o y não depende de x. Se ele não depende de x, ele é constante, então ele obedece essa mesma regrinha aqui. Então aqui eu teria menos y ao quadrado vezes x. Ok? Então essa daqui seria a primitiva dessa função ali em relação a x. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, isso aqui seria avaliado de 0 até 2, beleza? Então, tudo que está multiplicando por x aqui, quando eu substituir em 0, vai dar 0. Então, isso aqui é 16 vezes 2 menos 2 ao cubo sobre 3 menos 2y ao quadrado. Tudo bem? Boa noite, Laura. Bem-vinda à nossa aula. Então, a gente está aqui calculando nossas integrais duplas, né? Vai ter vários outros exemplos aqui para a gente calcular. Esse aqui é só um primeiro, mostrando aqui, comparando essas aproximações que foram feitas nesse exemplo 1.1.1, ok? Então, aqui calculando aqui, eu teria 2, para a gente calcular aqui sem calculadora, 16 até 8, então dá para colocar 8, 4, 1/3. Ok? Então, o que eu fiz aqui? Eu me aproveitei que tudo isso aqui, o 16 é potência de 2, o 3, o 2 ao cubo ali daria 8, então aqui eu teria o 16, poderia escrever como 2 vezes 8, então coloquei o 8 em evidência aqui, e multipliquei esse 2 vezes 2, onde deu esse 4, e aqui sobrou menos 1/3. Então, por que eu fiz isso? Porque se a gente não tiver a possibilidade de usar calculadores, e isso é muito comum, por exemplo, caso vocês decidam fazer concursos futuramente, então saber trabalhar essas operações aqui, ao invés de calcular 16 vezes 2, menos 2, ia ficar uma tarefa muito, aqui nem tanto, né, mas pode ser que fique mais difícil, e aqui calcular essa fração vai ficar muito mais simples aqui, porque calcular essa fração
basta utilizar a regrinha aqui e ver que isso aqui daria 8 vezes 11 sobre 3, né? Que daria, então, 88 sobre 3, e repete isso aqui, daria menos 2y ao quadrado. Então, esse daqui é o resultadozinho que eu fiz aqui, mais passo a passo para vocês, dessa integral aqui dentro do colchete. Então, agora o que está dentro do colchete que eu vou apagar e substituir pelo resultado da integral, que deu 88 terços menos 2y ao quadrado, dy. Certo? Então, agora eu vou calcular isso aqui em relação a y. Então, as mesmas propriedades que eu vou utilizar. 88 sobre 3 é constante em relação a y. Então, vou usar essa propriedade. O y ao quadrado, ele entra dentro dessa propriedade aqui, então a gente segue da mesma forma. Então, só por questão de espaço aqui, como isso aqui já está registrado em vídeo para vocês, eu vou apagar isso aqui para continuar a conta aqui. Beleza, então, essa integral aqui vai dar 88 terços vezes y, utilizando essa propriedade aqui, menos 2 terços de y ao cubo, avaliado de 0 até 2. Certo? Então, isso aqui vai dar 88 terços vezes 2, menos 2 ao cubo vezes 2 vai dar 2 à quarta, sobre 3. Beleza? E aí, de novo, a gente pode brincar com isso aqui, né? E aqui eu vou ter, vamos ver, 8 vezes 2 vezes 11, quebrando aqui em produtos de primos adequadamente, para facilitar a nossa vida aqui. Como o denominador é mesmo, é só de subtrair os numeradores. E aqui, então, a gente teria 2 vezes 8. Certo? O que eu fiz aqui? Certo? 2 à quarta, para ficar parecido com essa primeira parcela aqui, eu quebrei ele em 2 vezes 2 ao cubo, que é 2 vezes 8. Então, eu poderia colocar em evidência aqui o 2, 2 à oitava, 11 menos 1, tudo isso sobre 3. Então, isso aqui daria 2 vezes 8 vezes 10 sobre 3. Beleza? E aí a gente então teria o valor exato da nossa integral. Tudo bem? Então isso aqui daria, simplificando aqui, aproximadamente 53,333. Então, esse valor que percebam que essa malha aqui para essa já teve um aumento de 5 unidades no meu volume, só que ele ainda está muito longe do valor real do volume real do meu sólido. Então, o que eu precisaria fazer para melhorar ainda mais essa aproximação? Aumentar aqui a quantidade de retângulos, refinar ainda mais essa malha de retângulos, colocar vários outros retângulos para ter uma aproximação cada vez melhor. Tudo bem? Mas esse aqui a gente teria, de fato, o valor exato da nossa área. Então, esse próximo exemplo aqui, ele já é muito similar ao que a gente acabou de fazer. Deixa eu ver se eu confundi aqui. Desculpa, pessoal. Eu acabei não percebendo aqui. Eu vou voltar aqui só para ver. Não vou conseguir, não. Eu acabei calculando.
É o volume errado aqui. Eu coloquei a função, faltou um 2 ali para utilizar. Ok? Então, a conta está certa, que a gente acabou de fazer aqui, mas com relação à aproximação que eu falei aqui, não está correta não, certo? A aproximação correta aqui seria esse exemplo aqui, o valor real, utilizando as funções corretas, né, a mesma função do exemplo 1 aqui, o valor daria 48. O que eu calculei foi dessa função aqui. Aí a outra função, aí seria um exemplo novo. Tá bom? Só para deixar claro. Por isso que ficou diferente do resultado final. Beleza? Então, deixa eu só deixar aqui para vocês. Tem um exemplo, esse exemplo aqui é só para vocês perceberem que existem aplicações dessas integrais duplas no cotidiano, onde ali a gente pode calcular a massa utilizando algumas formulazinhas prontas ali de massa e densidade para calcular ali algumas informações que envolvem, por exemplo, na área da biologia, na área da química ou até mesmo da física, onde calcular massa, centros de gravidade, centro de massa de objetos são informações importantes, beleza? E aí eu deixei aqui, né, no final da sessão, uma lista de exercícios para vocês praticarem integrais duplas sobre retângulos, ok? Então, deixa eu ver como é que está de tempo aqui, dá para a gente fazer um desses exemplos aqui com vocês. Deixa eu escolher um aqui. Já um bem legal aqui, deixa eu ver. Vamos pegar esse aqui mesmo. Vamos resolver esse daqui só para vocês verem a aplicação do teorema de Fubini, depois a gente vai para as regiões quaisquer. Ok? Então, como aqui tem um espaço melhorzinho, vamos calcular essa integral aqui que eu estou circulando de azul. Então, vou calcular a integral de dentro ali separadamente. Integral de 0 até 1, x, y, integral de x quadrado mais y quadrado dy. Então, tem que calcular essa integral aqui em relação a y, depois o resultado vai dar ali uma função em relação a x, e aí eu calculo a segunda integral, e assim eu acho o volume, ok? Então, aqui, o que a gente vai fazer é pensar qual é a propriedade que eu posso utilizar para calcular essa integral. Nesse caso aqui, eu não posso utilizar aquelas propriedades que eu listei aqui. Por quê? Porque a função que eu vou integrar aqui, ela não se encaixa em nenhuma daquelas duas propriedades. Então, eu tenho que recorrer a técnicas de integração para calcular essa integral aqui. E como a gente olha para essa integral aqui, essa que dá mais problema para a gente calcular aqui, entre aspas, seria essa raiz, mas olhando para a raiz e o que está dentro da raiz, se eu tentar pensar nas propriedades de integração, eu vou ver que a derivada da função que está ali dentro, a derivada em relação a y, vai dar exatamente a função que está aqui fora, ok? E se isso acontece, aí tem a técnica de integração mais simples que a gente vê lá no cálculo 1, que é a substituição. É a substituição de variáveis. Como que ela é feita? Então, a gente vai pegar aqui, definir uma nova variável, geralmente a gente chama de u, chamar tudo que está dentro da raiz ali por essa nova variável, tudo bem? Então, pegar x quadrado mais y quadrado, que está dentro dessa raiz. Agora, eu vou calcular a derivada dessa função aqui, dessa função, em relação a y. E por que em relação a y? Porque eu estou integrando em relação a y primeiro. Se eu estivesse integrando em relação a x, eu ia derivar em relação a x. Certo? Então, aqui a derivada disso aqui vai dar 2y dy. Ótimo. Então, esse dy aqui, junto com esse y,
vão me dar a possibilidade de substituí-los por du. A única coisa que está atrapalhando é esse 2 aqui, mas não tem problema, já que o 2 é constante, eu posso passar ele dividindo aqui, e aí então esse y dy posso substituir por du sobre 2, e esse sobre 2 ele não atrapalha as nossas propriedades, porque ele é constante, como eu falei anteriormente, constantes podem transitar tranquilamente de dentro para fora ou de fora para dentro do símbolo da integral. Então, essa integral aqui vai virar meio, né, que eu tenho esse carinha aqui, integral de 0 até 1, x, ele é também constante, então eu posso tirar ele fora do sinal da integral. O que está dentro da raiz eu chamei de u. Vou transformar em potência agora e já justifico o porquê disso. Então, deu u elevado a meio, e esse dy e esse y eu estou chamando ele de du. Então, agora, eu fiquei com uma integral ali, onde eu consigo utilizar as propriedades de integração, mais especificamente, essa propriedade aqui. Então, só um destaque aqui para quem não lembra a regra da substituição, eu mantive aqui de azul para destacar que esses índices de integração aqui, eu não fiz a mudança deles a partir dessa relação e da variação de y, tudo bem? Só para ficar mais simples nesse caso. E aí, com isso, depois que eu calcular a primitiva, eu tenho que retornar, então, para a variável original para conseguir continuar as minhas contas. Então, isso aqui vai dar x sobre 2, né? U elevado a 3 meios sobre 3 meios, avaliado de 0 a 1. Ok? Então, eu troco agora aqui para a variável original, que então seria x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 3 meios. E aqui eu tenho fração de frações, então posso simplificar toda essa história aqui. Então, isso aqui vai ficar x sobre 3, que multiplica x quadrado mais y ao quadrado, elevado a 3 meios, aplicado de 0 a 1. E aqui é o teorema fundamental do cálculo. Onde tiver y, porque eu integrei em relação a y, eu vou substituir por 0 e por 1. Não é onde aparece o x. Só seria a relação, eu só ia substituir o 0 e o 1 no x se eu tivesse começado a minha integração por x. Como eu comecei a minha integração por y, então aqui eu vou ter que substituir por 0 e por 1. Então, isso daqui, na hora que eu substituir por 1, vai ficar x sobre 3, que multiplica x quadrado mais y, eu vou substituir por 1, então vai ficar 1 ao quadrado, que é 1, elevado a 3 meios, menos, agora o y eu vou substituir por 0, então vai dar x sobre 3, x ao quadrado elevado a 3 meios. Então, diluindo as propriedades aqui, então isso aqui vai dar x sobre 3, x quadrado mais 1, 3 meios. Esse quadrado vai cancelar com esse, então vai ficar x à quarta sobre 3. Okay? Então, agora eu faço a nossa segunda integral aqui em relação a x. Então, substituindo isso daqui na segunda integral que ficou, vai ser integral de 0 a 1, de x sobre 3, x quadrado mais 1, elevado a 3 meios, menos x à quarta sobre 3 dx. Então, agora eu calculo uma integral simples novamente, como lá no cálculo 1. Então, percebam que sempre uma integral dupla, ela sempre cai num cálculo de duas integrais simples. Beleza? Deixa eu ver o chat aqui. Eu já fiz o pessoal está perguntando da atividade 1. Eu fiz o pedido de ver se é possível lá
calcular, reabrir a unidade 1 para vocês. Eu vi que foi encaminhado alguns e-mails. Deixa eu ver aqui. O pessoal já começou, os tutores temáticos já estão mandando mensagem para vocês falando que a atividade 1 da unidade 1 já foi reaberta. Depois verifiquem aí se essa informação chegou para vocês. Ok? Mas aparentemente já foi reaberta a unidade 1. Tudo bem? Beleza? Então, agora a gente vai calcular essa integral aqui. E, de novo, a gente vai seguir a mesma ideia. Nesse caso, essa integral aqui, deixa eu ver aqui. Obrigado, Adriano. Então, já foi reaberto aí para vocês já podem aproveitar o feriadão aí, quem é de Cuiabá, aproveitar o feriadão de segunda-feira, pessoal, alguns aí podem ter folga e utilizar isso para fazer já a unidade 1, beleza? Beleza, então, o que eu estava dizendo, aqui, nesse termo aqui, a gente pode usar aquela propriedade lá inicial que eu falei, de x elevado a n, a primitiva disso vai ser x elevado a n mais 1, tudo sobre n mais 1. Aqui, a gente vai ter que recorrer novamente a uma integração, a técnica de integração, mas é a mesma da anterior. A gente vai fazer uma substituição de variável para calcular esta integral. Ok? Então, aqui, como já está registrado em vídeo aqui para vocês, eu vou fazer substituição aqui em cima para a gente calcular essa integral. Então, qual que seria a substituição? Vou chamar isso que está aqui dentro, porque tem uma potência ali envolvendo ela, uma potência fracionária, então vou fazer uma substituição, chamar x² mais 1 de u, então a derivada disso aqui vai ser 2x dx, então, nesse caso aqui, eu já tenho o x e o dx aparecendo, então, beleza, essa substituição aqui me ajuda, como tem esse 2 sobrando, eu vou passar ali dividindo, então vou ter du sobre 2 igual a x dx. Beleza? Então, agora, essa integral aqui vai ficar integral de 0 até 1 de u elevado a 3 meios sobre 3 vezes du sobre 2, feito todas as trocas, e essa parte aqui eu já posso calcular diretamente, menos x à quinta sobre 3 vezes 5 de 0 a 1, ok? Então, agora eu posso continuar os meus cálculos aqui, deixa eu só ajustar isso tudo aqui, para ter mais espaço. Beleza, então, esse termo aqui, utilizando o teorema fundamental do cálculo, parte 2, isso aqui vai dar menos 1 sobre 15. Então, vamos calcular só isso daqui, certo? Então, isso aqui vai dar 1/6, né, o 3 vezes 2 aqui. O aqui, a gente vai poder aplicar a mesma propriedade do x a n, então vai ficar 3 meios mais 1, que vai dar 5 meios, sobre 5 meios, e voltando para a variável original, que seria x² mais 1, eu avalio isso de 0 a 1. Tudo bem? Então, isso daqui, simplificando esse número com esse, eu já posso fazer, escrever isso aqui como 1 sobre 15, então vou colocar 1 sobre 15. O x, onde tem x, eu vou trocar por 1, então vai ficar 2 elevado a 5 sobre 2, menos 1 elevado a 5 sobre 2, que também é 1 sobre 15. Beleza? Juntando com esse outro 1 sobre 15 aqui, eu tenho
a minha resposta final. Beleza? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. É isso. Então, a resposta final, ver se vai caber nesse espacinho aqui. Vai ser 1 sobre 15, 4 a quinta menos 2. Então, a gente poderia deixar a resposta final dessa forma aqui, se a gente não tiver errado nenhuma continha. Tudo bem? Então, basicamente aí para dar a ideia para vocês de como fazer esse cálculo. Beleza? Então, calcular integrais duplas usando o teorema de Fubini é simplesmente calcular duas integrais simples. E aqui tem vários exemplos para vocês treinarem. Deixa eu só ver se tem um exemplo que eu queria deixar aqui. Não, por enquanto, acho que é na próxima sessão. Beleza. E aí, então, a gente entra agora na segunda e última parte dessa aula, que é, na verdade, o foco principal, certo? A primeira parte é para a gente entender de onde vêm essas integrais duplas, por que a gente define, como que a gente calcula elas, mas agora, certo? A gente vai usar aqueles conceitos para generalizar e, ao invés de calcular sobre apenas retângulos, eu vou calcular sobre qualquer região, ok? Então, para isso, eu vou pegar então lá uma função f, que eu quero que seja, entre aspas, a tampa lá do meu sólido, tudo bem no R3, e vou criar uma função f zona auxiliar de forma que ela coincida dentro desse retângulo, desculpa, dentro dessa região D limitada, certo? Como ela é limitada, é possível que a gente, sempre que eu tenho uma região limitada no R2, eu coloque ela dentro de uma outra região mais bonitinha, nesse caso, bonitinho para a gente é a região retangular. Por quê? Porque nesse caso a gente pode usar os conceitos e as definições anteriores de integral sobre retângulo. E a gente faz uma forma dessas coisas se ajustarem, onde eu quero definir essa função aqui, f, de forma que ela seja definida por duas sentenças. Na primeira sentença, ela é exatamente a função f que eu queria calcular inicialmente a minha integral, certo? Só que ela coincide com a minha função f somente dentro dessa região delimitada, uma região qualquer do R2 limitada. Então, o que seria uma região qualquer limitada? Então, poderia ser um triângulo, aqui um trapézio, uma elipse, uma combinação dessas coisas. Por exemplo, aqui eu teria um retângulo, um semicírculo, um trapézio, certo? Deixa eu ver mais qual outra figura que a gente conhece. Um pedaço de losango aqui, e assim por diante. Então, poderia ser alguma coisa assim. Então, poderia ser o meu conjunto D, poderia ser algo desse tipo, uma junção de vários objetos aqui. Então, esse poderia ser o meu conjunto D. Só que é um conjunto muito difícil, mas ele é um conjunto limitado. Eu posso criar aqui um retângulo que o contenha. E, basicamente, o que significa isso? Essa minha função f aqui. Ela, dentro dessa região vermelho, eu vou considerar a minha fzinha inicial. Fora desse conjunto D, a minha f-zona aqui, minha função auxiliar f-zona, a minha função vale zero. Então, ela não influencia no cálculo do volume da minha figura. Beleza? Então, apesar de eu estar, entre aspas, colocando a integral numa região maior, o retângulo ali, ele é uma região maior, eu não tenho um objeto com volume em cima dessa região azul. Ou seja, o volume nessa região azul aqui é zero. Então, não estou acrescentando nada, certo? Só que isso justifica ali com as propriedades que a gente fez lá atrás, que eu possa calcular e o valor dessas duas integrais sejam iguais, tá bom? Então, basicamente, isso é só
um detalhe técnico para a gente poder agora falar de integrais duplas sobre qualquer tipo de região no R2 que seja limitada. Regiões ilimitadas, a gente não vai trabalhar aqui. Mas, professor, o que seria uma região ilimitada? Ou seja, o que é uma região não limitada? Então, vamos pensar aqui no R2, os eixos aqui. Então, tem o eixo Y e o eixo X. Então, o que seria uma região limitada? Por exemplo, seria uma região que eu não consigo colocar ela dentro de nenhum retângulo, nenhum círculo, por exemplo. Então, vou pegar e definir, por exemplo, esse lugar aqui. Então, definir, por exemplo, essas duas retas verticais aqui, vermelhas, e a minha região D vai ser tudo que está entre elas aqui. Então, essas duas retas aqui, elas continuam infinitamente aqui para cima e para baixo aqui, e o meu conjunto D é tudo que está entre elas. Percebam que eu não sou capaz de colocar essa faixa vertical aqui dentro de um retângulo. Por quê? Porque, por maior que seja esse retângulo aqui, sempre existirá pontos acima e abaixo desse retângulo, que estão fora dele, e estão dentro da minha região D. Ou seja, D ali seria uma região ilimitada. Então, não é toda a região do R2, mas já é todas que não interessam. Por que são essas que não interessam? Porque a gente está, entre aspas, nesse momento, tentando calcular volume de objetos reais, que a gente pode observar e calcular o volume dele. Então, por exemplo, calcular o volume desse copo aqui, deixa eu ver se vai aparecer, capturar aqui, esse copo aqui, com uma tampa inclinada, com um plano inclinado aqui em cima dele. Então, cortaria ele aqui, vamos pensar aqui, aqui. Está cortando, mas não está aparecendo a basezinha. Desisto. Mas deu para ter mais ou menos uma ideia. A gente está tentando calcular o volume desses sólidos reais que a gente pode olhar e descrever eles. Então, por isso que a ideia é que esses conjuntos sejam limitados. Porque a gente está focando nisso, então, com esses sólidos, e até aquele que eu falei ali, que era um retângulo, um círculo, um losango, um trapézio, o que a gente tem para calcular, em geral, essas figuras podem ser bem estranhas, como a que eu fiz de exemplo aqui, a gente vai tentar classificar essas figuras de modo que essa classificação me ajude a calcular as integrais duplas, ou seja, eu consigo descrever esse conjunto de uma forma mais simples. E aí, se a minha região não for desse tipo ou do outro que a gente vai definir, a gente vai tentar dividir essa região de forma que eu consiga, em cada uma dessas divisões, encontrar as minhas classes que eu vou definir do tipo 1 e do tipo 2. Certo? E aí depois eu faço a soma de várias integrais em cada uma dessas sub-regiões, somo tudo, e aí eu vou ter o volume ali do meu sólido de fato sendo calculado. Então, por isso que então a gente vai falar agora das classificações dessas regiões. Então, por exemplo, o primeiro caso é o caso que a gente tem mais naturalidade de observar os objetos, que é o do tipo 1. Então, uma região plana, ela vai ser chamada do tipo D, né? Se ela for se eu puder escrever ela da seguinte forma. Então, vai ser pares ordenados x e y, onde, primeiro, o x ele vai ter uma variação constante dentro, na verdade, a frase melhor seria uma variação entre dois números constantes, A e B. Então, o A e o B são constantes. Então, por exemplo, o x poderia variar de 2 até 10, ou de -5 até 1, e assim por diante. Então,
Agora, o y, que ele não vai estar entre dois números, ele vai estar entre o gráfico de duas funções, função g1 e a função g2. E aí, se eu tiver ali essas duas funções g1 e g2 contínuas dentro desse intervalo AB, então eu tenho o teorema 131, que diz o seguinte para a gente. Se eu tenho uma região do tipo 1, e a minha função que eu quero integrar, minha função f que eu quero integrar, é contínua dentro dessa região, então aquela integral dupla que a gente definiu lá no início da aula, ela pode ser calculada dessa forma. Tudo bem? E aí, então, a integral, a primeira integral, que é a integral de dentro, vai ter a variação de y, ok? Então, percebo que estou integrando primeiro em relação a y, aqui eu tenho a variação de y. Depois eu tenho a integral de a variação de x, e eu tenho aqui o a e o b, que dá a variação de x na descrição do conjunto D. Ou seja, para uma figura, uma região do tipo 1, eu preciso descrever o conjunto D dessa forma, e quando eu conseguir fazer isso, eu posso montar a integral utilizando essa fórmula, onde primeiro eu vou integrar em relação a y, depois eu vou integrar em relação a x, certo? Nesse caso aqui, se as minhas funções g1 e g2 não forem constantes, não forem números, eu não posso aplicar Fubini diretamente e transformar isso aqui mudando as ordens de integração. Para fazer isso, eu teria que tentar transformar esse conjunto D e escrever ele de outra forma, se é que vai ser possível. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Mas, do tipo 1, é rígido, entre aspas, a forma que eu tenho que calcular a integral. É nesse modelo aqui. Então, por exemplo, um exemplo basiquinho aqui para a gente só começar, né? O conjunto D, ele é dado por a variação de x de 0 até π, e o y ali, ele está variando de 0 até seno de x, ok? Então, esse daqui seria o meu G1 e esse aqui seria o meu G2. Ah, professor, mas o G1 pode ser 0, ele não está dependendo de x. Bom, a gente pode ver o 0 como uma função de x, a função constante igual a 0. Então, aqui, de fato, apesar dele ser um número, a gente pode ver ele como um gráfico da função constante. E aí a gente usa tudo o que a gente viu, e calculando então essa integral aqui, a gente teria essa integral dupla. Então perceba, o y está a variação de 0 a seno de x, e a variação de x de 0 a π. Então a gente calcula primeiro essa integral aqui. Então essa integral que é a derivada, ou a integral de x em relação a y, o x é constante, né? Vai dar xy, y aplicado de 0 a seno de x, que dá, então, x seno de x. E aí, aqui, utilizando integração por partes, a gente calcula a primitiva disso aqui, vai dar essa função, menos x cosseno de x, mais seno de x aplicado, avaliado de 0 a π. Ok? Então, como como o seno de π é 0 e seno de 0 também é 0, só vai considerar esse valor aqui. A gente vai ter, então, menos π cosseno de π menos 0 cosseno de 0. Então, esse termo cancela. Como cosseno de π é menos 1, isso vai dar o π, que é a nossa resposta. Ok? Então, aqui a gente tem o cálculo aqui nosso. E a nossa região, só para deixar bem claro aqui, a nossa região que a gente está calculando aqui, para ver que não é um retângulo, a nossa região aqui, ela é o gráfico da função seno aqui. Então, de 0 até π. Então, a nossa região D seria esse daqui. Ok? Então, essa parte aqui, isso aqui que seria a nossa região D. Então, percebam já que já não estamos mais trabalhando com
retângulos, ok? Já tem uma região bem diferente aí para a gente calcular o volume do sólido, que é a tampa desse sólido seria o gráfico da função x ali, apesar de ser uma função, entre aspas, de uma variável, a gente está enxergando ela como uma função de duas variáveis. Então, o gráfico dela está lá no R3, certo? Vai ser um plano, e a gente está, na verdade, olhando o pedaço do plano que está acima dessa figura aqui, calculando o volume dele. Então, basicamente, se a gente fosse pensar ali, é quase como se estivesse calculando aqui o volume daqueles docezinhos. Eu vou fazer uma propaganda aqui, não tem propaganda, mas é o doce que eu costumo lembrar, já que a gente está chegando no horário do jantar, para muitos. É aquele docezinho da Balduco, né, que tem recheio de goiabada. A gente olhar ele meio de pé assim, ele vai ter um desenho bem parecido com esse daqui, ok? Então, basicamente, a gente poderia imaginar que a gente está calculando o volume daquele docezinho. Agora eu não lembro o nome, acho que é goiabinha, não lembro, ok? Então, basicamente, essa é a ideia. Então, só para a gente trazer, né, uma ideia que a gente está, de fato, ali calculando e pode calcular. Deu vontade agora. A ideia é usar o cálculo ali para ir abrindo o apetite de vocês, a janta ficar com aquele sabor ainda mais marcante, vocês não esquecerem mais. Ah, goiabinha mesmo, acertei. Ah, tá vendo? Sem querer, acertei. O pessoal dá os nomes para os alimentos meio óbvios assim, aí facilita na nossa vida depois. Mas, brincadeiras à parte, né? Então a gente agora vai falar das regiões do tipo 2, certo? Então, a gente vai dizer ali que uma região plana, uma região D limitada é do tipo 2, certo? Se eu puder escrever ela dessa forma. Então, agora é o Y aqui, que ele está variando entre dois números, C e D, e o X agora ele vai variar entre o gráfico de duas funções. Só que perceba, o X está variando entre o gráfico de duas funções, essas duas funções dependem do Y. Lá no tipo 1 era o contrário, deixa eu escrever lá no tipo 1. No tipo 1 era assim, o x estava entre dois números e o y estava entre o gráfico da função g1 de x e g2 de x. Então, percebam a diferença aqui. A gente tem, que aqui teve uma quebra de página, né? Deixa eu trazer para cá para a gente poder comparar. Então, aqui é o tipo 1, né, das nossas regiões, de vermelho, e aqui em cima temos o tipo 2. Então, a gente vai fazer o seguinte agora, a gente vai pegar essas figuras e tentar ver se essas figuras aí são tipo 1, tipo 2. E aí, se elas não forem, professor, se eu não conseguir descrever, então, a gente vai tentar dividir essa figura em regiões que sejam do tipo 1 ou do tipo 2, ok? E aí pode ser que uma única figura, se eu dividir ela em duas, eu transforme já em tipo 1 e tipo 2. Ou pode ser que eu precise de mais divisões, por exemplo, 4, 10 divisões, aí vai depender muito do caso. Na maioria dos casos que a gente vai ver aqui, elas vão ser ou do tipo 1, ou do tipo 2, ou no máximo dividindo ela em outras duas eu já consigo resolver. Ok? Mas vamos ver primeiro aqui um exemplo para falar do tipo 2. Então, esse é o nosso primeiro exemplo aqui para a gente falar de uma figura que é tipo 2 e não é bom, e eu vou explicar para vocês por que não é bom, a gente vê ela como figura do tipo 1, tudo bem? Então, esse nosso exemplo aqui, 1, 3, 2, pede para a gente calcular a integral dupla da função y ao quadrado em cima dessa região D, que é um triângulo, certo? É um triângulo dado por esses três pontos aqui. Tudo bem? Então, aqui a gente precisa calcular, dá para calcular a equação desses três segmentos ali, azul, verde e vermelho, utilizando os pontos, certo? Mas, e aí a gente chega nessa expressão aqui, para o nosso conjunto D. E essa expressão aqui, como a gente pode ver, esse aqui seria o H1 de Y, e aqui a gente teria o H2 de Y,
certo? O H2 de y é o próprio y, e o H1 é menos y menos 2. Então, são as nossas duas funções, que é o gráfico exatamente. Então, tá certo, tudo certinho. Então, é exatamente o gráfico dessa função e dessa função aqui. E aí eu quero justificar para vocês, antes de fazer o cálculo, por que não seria bom a gente tentar ver, nesse caso aqui, como uma figura do tipo 1. Então, eu costumo dar a dica para o pessoal, que é o seguinte: quando a gente está nas figuras do tipo 1, certo? Do tipo 1, então, basicamente, a gente tem que olhar para a figura e fazer uma leitura vertical dela. Fazer uma leitura vertical. Se na leitura vertical eu consigo colocar ela por cima um gráfico de função e por baixo um único gráfico de uma função. Na do tipo 2, a leitura já tem que ser na horizontal, no sentido do eixo X. Ok? E se na esquerda e direita aqui eu consigo limitar a minha figura entre o gráfico de duas funções, certo? E aí, percebam aqui que se eu tentar fazer uma leitura horizontal dessa minha figura, eu consigo ver que a minha figura está limitada por esse gráfico aqui. Eu começo da esquerda aqui, eu começo então dessa linha vermelha. Então eu vou seguindo horizontalmente a minha figura até encontrar o outro limite do outro lado, a linha azul, que é também dada por um único gráfico de função. Então, beleza, ela é do tipo 2. Agora, se eu tentar fazer uma leitura vertical, para ver se ela fosse uma figura do tipo 1, olha o que ia acontecer. No limite superior dessa figura, tem uma linha verde aqui, que é dada por uma única equação, y igual a 1. Ok? Mas, se eu for fazer a leitura aqui da parte de baixo dessa figura, ok? Se eu for fazer a leitura, eu vou ter esse e esse cara aqui, dois gráficos de funções aqui para fazer o limite inferior dessa figura. Ou seja, o limite inferior dessa figura não é dado por um único gráfico de funções, mas por dois. E aí eu não consigo fazer a descrição da minha figura como tipo 1 de forma global. O GeoGebra consegue, ok? Na próxima aula eu posso tentar trazer ele prontinho. Se vocês quiserem já ir durante o final de semana aí tentando escrever ele no GeoGebra como vai ficar, dá também para fazer lá no GeoGebra. Ok? Mas e aí? Então, a leitura na vertical não seria possível de maneira global. Eu já vou explicar por que eu estou colocando a palavra global aqui, porque eu tenho aqui na parte inferior dois gráficos de funções. A linha vermelha e a linha azul são dados por funções diferentes. E aí ela não seria do tipo 1 de maneira global. Porém, eu poderia pegar aqui e dividir essa figura, esse triângulo, em dois outros triângulos, ok? E aí sim, agora olhando só para essa parte aqui do meu triângulo, eu poderia ver ela na variação vertical como uma figura do tipo 1, porque ela seria limitada aqui na parte inferior por uma única reta, a reta vermelha, e aqui em cima essa reta verde, e do outro lado aqui a mesma coisa. Então, eu teria aqui a minha figura D sendo dividida em duas outras figuras, D1 e D2. E aí do tipo 1 e do tipo 2. Então eu calcularia minha integral em cima de D1, depois em cima de D2, e aí isso iria fazer com que eu, ao invés de calcular uma única integral olhando a figura como tipo 2, eu teria que calcular duas integrais para ver a minha região D como tipo 1. Então, ou seja,
computacionalmente seria mais complexo eu tentar falar assim, não, eu só quero ver as coisas do tipo 1. Beleza, dá para fazer assim na maioria dos casos. Porém, você vai ter um trabalho maior para fazer os cálculos. Por quê? Uma vez agora de a gente calcular uma única integral, como a gente vai calcular, a gente teria que calcular duas. Ok? Fora que tem outras questões aqui, a gente teria que achar esse ponto aqui, não é uma tarefa difícil, mas teria que achar, então teria mais contas para fazer, achar essa variação aqui e assim por diante. Então, seria um trabalhinho extra para ver D como D1. E por que eu falo isso? Porque, em geral, o pessoal, como a figuras do tipo 1 é a maneira mais natural da gente olhar as figuras, então o pessoal quer sempre, não, eu quero só tipo 1, tipo 1. Mas nem sempre é uma tarefa mais simples, certo? Às vezes, como nesse caso aqui, de fato, tipo 2 é mais rápido. Então, feito isso, feita toda essa conversa, né, a gente consegue ver o D aqui como tipo 2, e aí a integral é montada dessa forma, integrando agora primeiro em relação a x, calculando a primitiva ali, a gente chega no final nesse resultado aqui, tudo bem? Mas tem alguns errinhos de digitação, saiu um ponto extra aqui ainda, vou corrigir isso, mas em tese a maioria já foi consertada, tudo bem? Então, e aqui é um outro exemplo, né, que a gente olhar a variação aqui, se eu tentasse olhar a variação na vertical aqui, o limite superior da minha figura aqui seria dado por duas equações, e o limite inferior também por duas equações, ou seja, também não seria interessante tentar ver isso aqui como do tipo 1 novamente, seria aqui mais fácil fazer uma leitura dessa região horizontalmente, no sentido ali do eixo X. E aí o que a gente precisaria aqui, na verdade, encontrar, né, a figura já entrega, né, mas seria encontrar a variação de y só, porque a variação de x já é dada, o x aqui vai estar entre essas duas parábolas, y ao quadrado, 2 menos y ao quadrado, então só teria que saber de onde até onde o y está variando. Pela figura é fácil ver, mas se eu não tivesse a figura, seria só calcular a interseção entre essas parábolas. E a interseção é só fazer y ao quadrado igual a 2 menos y ao quadrado. Isso aqui, passando o y menos y quadrado para o outro lado, eu ia ficar com 2y ao quadrado igual a 2. Agora, passando 2 dividindo, eu ia ficar y ao quadrado é igual a 1. Então, isso daqui só é possível quando y é mais ou menos 1, que é exatamente o que a gente tem aqui na figura. Beleza? Então, eu tenho aqui a variação do meu y de menos 1 até 1. Então, portanto, assim que a gente tem a nossa figura. Beleza? Tranquilinho? E aqui é o que eu já falei, né? Se a minha figura não é globalmente do tipo 1 ou do tipo 2, a gente pode dividir ela em figurinhas menores, de forma que essas figurinhas menores sejam do tipo 1 ou do tipo 2, certo? Então, aí eu vou ter que calcular, se eu dividir a minha figura em m partes, em m subfiguras, eu vou ter que fazer um cálculo de m integrais em cima de cada uma das m regiões. Ok? Então, por isso que, em geral, não é tão vantajoso assim falar assim, não, só vou estudar tipo 1. É interessante ver do tipo 2 também, que facilita os cálculos. Então, qual que é a dica aqui para a gente falar sobre integrais duplas, né? Então, de regiões quaisquer. Primeiro, tente desenhar ali a região D, certo? Para você, com a ajuda visual da região D, você
provavelmente vai conseguir decidir melhor se ela é tipo 1, tipo 2, ou se você vai ter que fazer divisões. Feito isso, você já vai ter fixado ali a escolha da ordem, se você primeiro integra em relação a x ou depois em relação a y. E aí você pode, depois, que é o próximo tópico, ver se talvez vale a pena você fazer uma mudança de variável, principalmente se você perceber ali que a sua região D, ela vem de coordenadas polares. Então, que tem vários exercícios para vocês praticarem, regiões do tipo 1 e tipo 2. Algumas figuras, a gente pode ver elas simultaneamente como tipo 1 e do tipo 2. Por exemplo, qual é um exemplo clássico aqui para a gente falar de uma figura que é tipo 1 ou do tipo 2? Então, deixa eu ver se eu consigo aqui. Não vai ficar legal, peraí. Vou deixar assim, deixa eu ver agora se eu consigo fazer uma gambiarra aqui. Beleza. Imagina que isso aqui era para ser um círculo, tudo bem? Aqui a incapacidade do professor de desenhar, mesmo com a ajuda da tecnologia, não ficou bom. Mas usa a imaginação, eu sei que você consegue. Isso aqui era para ser um círculo no final. Então, o círculo, a gente, pela simetria dele, a gente pode ver ele como figura do tipo 1 e do tipo 2. Globalmente, a gente não consegue ver ele como tipo 1 e do tipo 2. Por quê? Por exemplo, se eu tiver aqui a equação do círculo, vai ser x quadrado, y quadrado. Vamos supor que é um círculo, está centrado na origem, e só para simplificar, o raio dele é 1, certo? Então, seria ali o nosso círculo. Se eu for tentar ver ele numa variação vertical, eu vou tentar isolar o y aqui e vai aparecer uma raiz dupla de 1 menos x quadrado, onde a raiz positiva ela dá a parte superior desse disco e a raiz negativa ela dá a parte inferior. Ou seja, então eu consigo dividir esse disco ali em duas bandas iguais, a parte superior e a parte inferior dessa forma, onde a parte superior aqui seria escrita pela raiz 1 menos x quadrado, e aqui 1 menos x quadrado. Então, cada banda desse disco é descrito por essas equações, ok? Então, aí, né, dessa maneira, eu conseguiria falar, bom, o disco ali, o círculo, ele não é globalmente uma figura do tipo 1, mas separando ele em dois, eu consigo ver ele agora como a união de duas figuras do tipo 1, certo? Utilizando essas equações. Agora, ele também pode ser visto como uma figura do tipo 2, por quê? Porque é tudo igual, mas diferente, que a gente pode pegar isso aqui, deixa eu ajustar, posso rotacionar tudo isso aqui, colocar ele dessa forma aqui, a equação continua sendo a mesma, certo? Mas agora a minha variação, a minha leitura da figura é na horizontal. Então, agora ao invés de isolar o y, eu vou isolar o x, e vai dar uma equação muito parecida, onde x eu posso escrever ele como mais ou menos raiz agora de 1 menos y ao quadrado. Então, agora eu posso ver o disco, o mesmo disco ali, como uma figura do tipo 2. Globalmente, não. Eu quebrei ela em duas bandas novamente, opa, aqui e aqui, uma sendo descrita pela parte positiva
e outro pela parte negativa da raiz. E aí agora, de novo, eu consigo ver como o gráfico ali de duas funções separadamente. Então, eu consigo falar, então, o disco, ele é uma figura do tipo 1 ou do tipo 2, dependendo como a gente olha ali e faz a separação do disco. Ok? Então, tem figuras que a gente consegue falar é do tipo 1 e é do tipo 2. Tem figuras que não é do tipo 1 nem do tipo 2, e aí a gente tem que dividir ela mesmo. E tem figuras que automaticamente, de forma global, já é tipo 1 ou tipo 2. Beleza? E aí, a gente tem aqui algumas informações aqui sobre transformações de variáveis e tal, mas a transformação que a gente vai trabalhar é a mudança de coordenadas cartesianas, que é essa que a gente usa o x e o y, para polar. E a mudança que a gente faz é a seguinte: a gente vai chamar o x de r cosseno θ e o y de r seno θ. Nas coordenadas polares, o r ali, ele é sempre positivo, porque ele marca a distância de um ponto qualquer no R2, até a origem. Então, esse R significa essa distância. E quem é esse θ? O θ é o ângulo que esse segmentozinho que eu liguei do ponto P até a origem, é o ângulo que ele faz como eixo X. Então, esse é o θ. Então, θ, em geral, ele varia de 0 a 2π. Ok? Então, essa é a mudança que a gente faz. Aí, com as justificativas matematicamente ali, a gente conclui o seguinte: o preço que eu pago para passar de coordenadas cartesianas, que é esse lado aqui, para coordenadas polares, que é esse lado azul, o único preço que eu pago, e eu acho que é até pouco, pela facilidade que vocês vão ver daqui a pouco, é acrescentar um Rzinho na nossa integral. Certo? Então, lá a gente estava calculando dx, dy. Então tinha um dx e um dy. Aqui apareceu um dr, um dθ, e o único preço que eu paguei para fazer essa mudança, e a gente vê que vai facilitar a nossa vida, é multiplicar toda a minha função ali por esse r. Aí tem todas as justificativas que esse R vinha ali do jacobiano, que é dado pelas derivadas parciais da mudança de coordenadas que a gente está realizando. Essa mudança de coordenadas tem que satisfazer algumas propriedades, por exemplo, as derivadas parciais de primeira ordem dessa derivada tem que ser contínua e assim por diante. Mas o que a gente vai usar mesmo é essa fórmula aqui, certo? E por que essa fórmula é interessante? O exemplo mais palpável para justificar essa mudança é o círculo. Por exemplo, deixa eu ver se eu tenho aqui, temos aqui o nosso exemplo do disquinho, certo? Então vamos supor que eu tenho aqui essa função para calcular a integral dupla em cima desse disco. E esse disco aqui, ele é agora ficou bonitinho. Ele é dado por isso aqui, a gente preenche, né, com essa desigualdade, é tudo que está dentro desse círculo vermelho. Então, o nosso disco é dado por isso dali. Então, qual que é o problema? Como o disco, de maneira global, ele não é tipo 1, nem tipo 2, eu teria que fazer aquelas divisões, ou verticalmente ou horizontalmente. Ou seja, eu teria que calcular ali, ao invés de uma integral, eu teria que calcular duas, certo? Eu teria que transformar isso aqui, para uma integral no D1 mais uma integral no D2, e em vez de calcular uma integral como a gente está calculando aqui, eu teria que calcular duas, ok? E além disso, ainda tem outra situação, né? Se a gente fosse utilizar coordenadas cartesianas, por exemplo, ia ficar a integral de 0 até 1, de 0 até raiz de, por exemplo, 1 menos x ao quadrado, essa função aqui, 4 menos x quadrado menos y ao quadrado, dy dx, e aí ia aparecer raízes aqui dentro,
e calcular a integral de raízes geralmente não é uma tarefa fácil. Por exemplo, daqui ia aparecer um 4 raiz de 1 menos x quadrado dx para a gente calcular essa primitiva. Não tem informações suficientes para calcular essa integral de maneira fácil. A gente teria que ir para umas técnicas de integração mais avançadas, por exemplo, substituição trigonométrica. Ou seja, e eu teria que fazer isso 2 vezes, porque eu teria que calcular 2 integrais delas. Então, coordenadas cartesianas em coisas circulares não compensa, certo? Para a gente fazer na mão. Então, por isso que a gente paga esse precinho de passar para coordenadas polares e fazer o cálculo ali utilizando coordenadas polares. E aí a única coisa é a gente identificar de maneira correta essa questão do círculo, certo? Então, basicamente, a gente tem que achar a variação do nosso R e a variação do nosso θ. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, deixa eu tentar desenhar aqui. A ideia geral é tentar marcar uma retinha dessa daqui. Aqui não vai ficar legal, deixa eu fazer fora aqui. Aqui. Eu teria essa reta aqui, e para olhar a variação do θ, por exemplo, eu teria que pegar essa reta aqui e girar ela no sentido horário ou anti-horário, mas principalmente no sentido anti-horário, para ver. Estou girando ela e quais são os valores do θ que eu estou encontrando pontos dentro da minha região. Bom, se eu pegar essa retinha aqui e for girando ela no sentido anti-horário dessa forma aqui, percebam que essa reta vai encontrando todos aqueles pontinhos vermelhos que estão aparecendo ali. Então, todos os ângulos de 0 a π/2 eu encontrei pontos dentro do meu disco. Então, a variação do θ ali para descrever esse círculo é de 0 a 2π. Tudo bem? E o R aqui vai ser, nesse caso, vai ser de 0 até o raio do disco, porque ele está com o centro da circunferência está coincidindo com o centro do plano cartesiano. Beleza. Então, aí o cálculo está aqui para vocês. Então, isso daqui eu vou substituir por x, eu vou colocar r cosseno θ, o y por r seno θ. Então, na hora que eu faço essa substituição, vai ficar r quadrado, cosseno ao quadrado de θ, mais, ou melhor, menos r quadrado, seno ao quadrado de θ. Como eu tenho menos ali multiplicando os dois, e o r quadrado também multiplicando 2, eu posso fazer menos r quadrado, cosseno ao quadrado de θ, mais seno ao quadrado de θ. E aí a gente usa identidade trigonométrica que a gente conhece lá da trigonometria, que isso aqui é 1. Então isso tudo aqui deu menos r quadrado, então por isso que apareceu essa expressão. E aí depois a gente então calculou a primitiva disso aqui em relação a r, deu isso daqui, e depois em relação a θ. Então a gente achou ali essa formulazinha. Então, deixa eu ver um exemplo bacana para a gente fazer, tem outros casos. E aí, deixa eu compartilhar com vocês aqui, só para a gente fixar melhor essa parte do plano cartesiano. Aqui a gente tem a relação de coordenadas polares, né, com as coordenadas cartesianas. Por exemplo, aqui eu tenho uma variação para o meu R. Então, por exemplo, se eu diminuo o R, veja que o ponto P, à medida que o R eu estou colocando mais próximo de 0, o P está se aproximando da origem, e o ângulo dele continua o mesmo. Então, vou deixar o R parado aqui agora. Eu vou mexer nesse, que é o θ, que ele vai fazer a abertura dessa linha azul com relação ao eixo X. Como eu coloquei aqui no 0,
no grau zero, então está em cima do eixo X. À medida que eu for aumentando, olha, ele vai aumentando o ângulo ali e está aparecendo para vocês aqui a marcação do ângulo. Percebam que o ângulo que está aparecendo aqui é exatamente o que eu estou colocando aqui. E aqui a gente tem aqui como que é marcado no plano cartesiano, no plano polar, né, no plano de coordenadas polares, a marcação dos pontos. Aqui o R e aqui o θ. Deixa eu trazer para cá. Aí, por exemplo, aumentando aqui. Então, por exemplo, agora eu vou deixar o θ fixo aqui em 60 graus. Eu aumento o R que ele vai esticando aquele segmento, eu diminuindo o R, ele vai encurtando aquele segmentozinho ligando o ponto P. Deixar aqui no número inteiro. E posso aqui aumentar esse ângulo aqui e fazer todo esse giro aqui de 360 graus, para a gente brincar. Ok? E aqui embaixo tem a conversão, né? Porque a cada ponto em coordenadas cartesianas eu tenho um único em coordenadas polares e vice-versa. A cada ponto em coordenadas polares eu tenho um único ponto em coordenadas cartesianas. E aqui a gente tem a relação aqui de um ponto nas qual esse aqui, deixa eu voltar aqui nessa. Esse aqui é as coordenadas do meu ponto em coordenadas polares. E aqui eu tenho a conversão desse ponto para coordenadas cartesianas. Então perceba que é bem diferente. Então, por exemplo, se eu colocar um θ aqui bem bonitinho aqui, deixa eu colocar 90 graus, percebam ali que aí eu tenho, então, seno de 90 é 1, 1 vezes 3 deu 3, e cosseno de 90 é 0, 0 vezes 3 deu 0. Então, esse ponto aqui, em coordenadas polares, que é R igual a 3 e θ igual a 90, em coordenadas cartesianas equivale ao ponto 0,3, que é esse pontozinho aqui. Beleza? Então dá para ficar brincando aí. Depois vocês podem, para quem gosta aí de GeoGebra, é só digitar isso aqui lá no GeoGebra, vocês vão achar esse materialzinho pronto lá. E aí, a outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é a informação disso em cadê? Na integração dupla, beleza? Então, por que é tão interessante a questão de converter ali coordenadas cartesianas em polares quando em coordenadas cartesianas eu tenho coisas circulares? Porque vamos olhar aqui basicamente eu tenho a minha região D como um pedaço de um círculo, né? Mas eu posso melhorar isso aqui. Deixa eu colocar aqui. Aqui. E colocar um pouquinho para cá. Beleza. Então, vamos analisar essa figura aqui para a gente terminar a nossa aula de hoje, né? E essas integrais sobre coordenadas polares. Então, aqui em cima eu tenho um gráfico da minha função. Aqui embaixo eu tenho a minha região D, certo? Essa região D, ela é ali, entre aspas, um setor circular. Ela está entre, a gente pode pensar que ela está entre dois círculos aqui. Tudo bem? E aí, o que é a grande sacada das coordenadas polares? Isso daqui, eu estou olhando esse desenho aqui nas coordenadas cartesianas. Então, por isso que está vendo ali uma região circular. Mas quando eu faço essa conversão ali dessa figura para o plano em coordenadas polares, essa região que era entre dois círculos, ela passa a ser uma região retangular. Ou seja, ela passa a ser uma integral do tipo inicial que a gente viu, sobre um retângulo mesmo, só que nas coordenadas polares. Então, essa mudança de coordenadas polares, ela tira essa curvatura, entre aspas, entre, por exemplo, dois círculos, e passa lá no plano polar a ter lados retos. E aí a figura fica muito mais simples. Beleza? E aí,
Deixa eu colocar aqui para a gente visualizar. Então, a gente faz essa descrição aqui dentro desse setor aqui D e utiliza retângulos aproximantes para calcular os volumes aqui desses sólidos de verde, de forma que a gente possa aproximar eles também com somas de Riemann duplas, né, utilizando R e θ, e fazer as aproximações aqui. E da mesma forma que, se a gente for aumentando o número de subdivisões aqui, esse valor aqui ele vai ficando cada vez mais próximo do valor real do volume do sólido. Ok? Só que a gente já tem a formulazinha lá para calcular isso utilizando coordenadas polares. Então, deixa eu só mostrar para você. Veja que os retângulos aqui, entre aspas, eles são bem gordinhos. Se eu aumentar esse N aqui, esses N's vão ficar bem mais estreitos. À medida que... aumentou demais. Aí, por limitações computacionais, o programa travou, porque ele já tem muitos retângulos ali para ele calcular. Mas percebam ali que eu aumentei para 15 e a quantidade de retângulos já aumentou drasticamente e o volume ali do sólido de verde ele já está muito mais próximo do volume real aqui do meu sólido, certo? Porque os desperdícios dos espaços que teriam entre os retângulos, entre essas figuras verdes e o gráfico laranja, eles vão diminuindo cada vez mais. Beleza? E aí, à medida que esse N vai aumentando, eu vou me aproximando cada vez mais do valor real do meu volume. Então, só para não cair a chamada aqui, eu vou fechar esse GeoGebra antes que trave tudo. Beleza? Então, a gente então tem o cálculo em coordenadas polares. Então, deixa eu resolver esse exemplozinho aqui para vocês. A gente resolver ele rapidinho aqui para ter um diferentinho para deixar registrado para vocês. Deixa eu só abrir uma página aqui onde vai ser. Vamos lá. Então, vamos resolver isso aqui. Vamos criar uma página em branco aqui para a gente resolver isso. Vou colocar o enunciado aqui. Beleza, então vamos resolver isso aqui para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Então, eu tenho aqui a minha região é um círculo centrado na origem de raio 2, ok? Mas ele é limitado por essas duas retas aqui. Essa reta e essa reta aqui no eixo X. Então, a minha região é a região de um pedaço de pizza. Ó. Já está chegando a hora do almoço, vão pensando na pizza que vocês vão pedir logo mais. Então, aqui de raio 2, aqui 0. Então, para descrever essa região aqui, eu tenho que olhar o ângulo, certo? Como essa reta aqui é a reta y igual a x, ela é a bissetriz do primeiro quadrante. A bissetriz ela divide um ângulo em duas partes iguais, então esse ângulo aqui, θ, tem 45 graus, ou π sobre 4. Beleza? Então, o meu θ aqui, ele varia de 0 a π sobre 4. E o raio aqui, já que o centro coincide com a origem, vai ser a variação também de 0 até 2. Beleza? Então, agora é só montar a integral aqui. A integral dupla vai ser integral de 0 até 2, de 0 a π sobre 4. Eu tenho que substituir aqui o x por r cosseno θ e r seno θ. Tudo bem? Então, aqui seria 2r cosseno
θ ao quadrado, ou mais, ou melhor, menos r seno θ, tudo isso daqui multiplicado por r, que é o preço que a gente paga, de θ dr. E aí eu calcularia essa integral aqui, calculando a primitiva ali de cosseno, de seno e depois de r ao quadrado ali para calcular o valor dessa integral. Mas a integral montada seria essa daqui. O resto aí seria só uma questão de cálculo 1, calcular a primitiva de cosseno, a primitiva de seno, que não são difíceis, certo? Tem as tabelinhas lá, a primitiva de seno, a primitiva de cosseno, e a primitiva de r ao quadrado que vai aparecer nessa jogada também não é difícil, que é só usar aquela forma que a gente já utilizou para x elevado a n, beleza? Então, pessoal, essa é a primeira parte aqui de integração múltipla. Hoje a gente falou de integrais duplas. Na próxima aula a gente vai falar sobre integrais triplas, que é tudo igual, mas diferente, beleza? Então, se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade. Caso contrário, vocês estão liberados. Bom final de semana e bom feriadão para aqueles que vão poder aproveitar. Beleza? Até mais, pessoal. Tchau, tchau e obrigado pela participação. Boa noite. Boa noite. Bom final de semana, bons estudos e bom descanso. Temos convidados ilustres aí. Bom, pessoal, enquanto vocês vão se despedindo aí, vão saindo da sala, vocês já estão liberados, eu vou encerrando aqui a gravação e parando o compartilhamento aqui. Até mais, a gente se vê semana que vem.